O resultado apresentado dificulta a missão do governo em cumprir a meta fiscal em 2024, estabelecido para zero, que a gente sabe que vai chegar, pode chegar até os 200 bilhões, né? É isso que está acontecendo. A gente estava fazendo um cálculo aqui outro dia com o Arthur, olha, falaram zero, mas vai chegar em 90. Já chegou em 105,2. Mas vamos voltar ao Brasil, a nossa realidade desgraçada, porque a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos, mais uma vez, as divergências, expôs mais uma vez as divergências entre a equipe econômica e a cúpula petista sobre o rumo da política econômica do governo Lula. Enquanto o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cacique da Tributano, falou em cuidar da casa, olha que bonito, ele está brincando de casinha, né? Ele comprou a House Dream da Barbie, né? E agora está enfeitando. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse que as necessidades do povo não cabem na agenda neoliberal. E o presidente Lula, em entrevista ao podcast do senador Jorge Cajuru, aquele mesmo que foi pego com a boca na botija, questionou o Congresso sobre o corte de gastos, aspas. Nós não podemos mais, toda vez que precisar cortar alguma coisa, em cima do ombro das pessoas mais necessitadas. Eu quero saber o seguinte. Se fizer um corte de gasto para diminuir a capacidade de investimento do orçamento, a pergunta que eu faço é se o Congresso vai aceitar reduzir as emendas de deputado e senador para contribuir com o ajuste fiscal que eu vou fazer. Porque não é só tirando do orçamento do governo. Não lhe falta lógica. E para piorar, o governo apresentou o déficit primário de 105,2 bilhões de reais nas contas públicas no acumulado de janeiro a setembro de 2024. O verdadeiro Rambo, diz respeito às contas do governo central, que inclui Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central. Na prática, o resultado apresentado dificulta a missão do governo em cumprir a meta fiscal em 2024, estabelecido para zero, que a gente sabe que vai chegar, pode chegar até os 200 bilhões, né? É isso que está acontecendo. A gente estava fazendo um cálculo aqui outro dia com o Arthur, olha, falaram zero, mas vai chegar em 90. Já chegou em 105,2. O céu é o limite. E se o céu é o limite, o Lula parece que vai de avião novo, né, professor? Olha, vamos tratar disso aqui da seguinte forma. O que você está falando sobre a relação ao corte de gastos e a divergência que tem. Para todo socialista, o corte de gastos é irrelevante, porque a perspectiva deles é de que eles têm que fazer a assistência social e a ampliação da máquina pública. É pela ampliação da máquina pública que eles garantem aquele exército de reserva, aquele exército ideológico para que eles possam trabalhar. Aí você encontra... Não sei se estão divergências ou é incompetência. Primeiro, o Ministério da Economia mostra que ele é incompetente. Fernando Haddad não entende economia o suficiente e coloca uma das suas principais assessoras, na realidade uma outra ministra, para fazer um trabalho associado ao Ministério da Economia, que realmente eles não sabem, afinal de contas, qual é a solução para resolver um problema chave para eles. Que problema é esse? Continuar gastando, inventando dinheiro de onde não pode inventar. Esse é o grande problema. Aí eles pegam e ficam ameaçando que a melhor medida social seria sobretaxar os ricos. Está errado. Você não enriquece um povo empobrecendo os ricos. Você enriquece o povo criando condições para que esse povo possa enriquecer pelo seu trabalho e pelo seu mérito. E aos ricos você dá condição para que eles ampliem a sua riqueza. Isso é que enriquece um povo. É assim que um povo é enriquecido. Aí eles falam, veja, nós vamos ter que cortar agora, então, na carne. É óbvio que o Lula não pode cortar na carne, porque se ele cortar na carne, que são exatamente suas medidas assistencialistas, e toda a ampliação da máquina para acomodar aqueles que o apoiaram, mesmo que eles não sirvam para nada, ele simplesmente cai ao pior nível de aprovação que ele pode ter tido na história, porque parte dessa aprovação, para mim, é fake. Ele não tem aprovação. Basta que você veja qual é o risco que ele corre se ele andar na rua. Ele pode ser vaiado. Quando ele pegou a Santa, lá no norte, ele pegou a Santa, o que o povo gritava? Ele vai roubar a Santa, ele vai roubar a Santa, ele vai roubar a Santa. Eu fiquei espantado
De ele não começar a ter combustão espontânea. Eu É achei possível, mas é possível. medo, faz E só medo. para encerrar, quando você vê essa pauta de que eles precisam ou não cortar, o Fernando Haddad está preocupado apenas em falar as frases mágicas no momento certo, para de alguma maneira tentar criar uma oscilação positiva para o mercado, que não é uma abstração. Não tem nada mais concreto do que o mercado. O mercado são pessoas que têm dinheiro, estão querendo apostar em empresas ou estão querendo, de alguma maneira, empreender. É óbvio que eles não vão reduzir os gastos, eles não vão trabalhar com as emendas da forma como está sendo prevista, que eles dizem que as emendas vão ser corrigidas, ou o que quer que seja, mesmo porque a emenda ela não é uma distorção dessa lógica orçamentária. Ela é uma distorção do nosso sistema político. Só existe a emenda porque o dinheiro está todo no governo central. Se você refizer o Pacto Federativo e dar as responsabilidades para as subunidades, seja o governo do Estado, sejam as prefeituras, que é quem deveria receber o maior volume do dinheiro, você não precisa de emenda parlamentar. Ela se torna uma curiosidade histórica, como diria esse cidadão alemão que produziu a maior desgraça na história da humanidade. A emenda vai para os museus de história junto com a roca e a máquina de fiar. Ponto. Exato. E basicamente... Aliás, só para complementar, Marcelo, ontem o Banco Central, né, o Copom, ele subiu em 0,5 a taxa básica de juros. Foi de 10,75 para 11,25 ao ano. Ou seja, o que regrediu já voltou. E a Glaze já apareceu na rede social, óbvio, a Glaze voltou para dizer: o Copom mantém a sabotagem à economia do país e eleva ainda os juros mais estratosféricos e responsabilidade estatal com o país que precisa e quer continuar crescendo. Né? Minha filha, país não é piroca. País não é piroca que cresce na sedução, mas ela esquece uma coisa dela. Mas basta seduzir para crescer. Não, tem fatores externos, E ainda por cima, o dólar ontem, Marcelo, né, ele chegou tão alto que teve até confusão no Google. O Google, ele apresentou valores errados para a cotação do dólar por volta das 13 horas. Indicou que a moeda americana estava cotada em 6,19, sendo que a cotação máxima foi de 5,86. O Google se justificou dizendo que o recurso câmbio de moeda é baseado em dados de terceiros e, em caso de imprecisões, removem as informações de busca e trabalham, etc. e tal. Então, não chegou a 6,19, foi 5,86, que é já um valor bastante alto, se a gente lembrar das críticas ao governo Bolsonaro. Primeiro ponto, que há uma ameaça velada do presidente Lula em relação ao Congresso. Então é o seguinte, não me pressione. O que ele quis dizer com esse comentário dele? Não me pressionem, senão eu vou trabalhar contra as emendas de vocês. Vocês, deputados, senadores, que foram cooptados em algum momento a me apoiar em função das emendas. Então, esse é o primeiro recado que o presidente Lula está dando. É um recado ameaçador. Até porque, para o presidente Lula, os gastos do governo e o déficit primário, na verdade, está lastreado em investimentos da área social. Ele não acha que são gastos que vão prejudicar o Brasil. Ele acha que está investindo, e juntamente com o PT, ele tem esse discurso, e que esse investimento vai voltar. A gente sabe que a probabilidade disso acontecer é muito pequena ou zero. Na realidade, as emendas, né? As emendas são o principal assunto do Congresso. Fale sobre emendas e você vê o Congresso se movimentando rapidamente. Rapidamente. Então, as emendas hoje são o assunto mais importante para os congressistas. O que diz respeito também ao que se coloca pelo PT, no que diz respeito sobre corte de gastos e tudo isso, o PT, como já foi dito aqui, ele vive de assistencialismo para controle daqueles que os apoiam. Existem 3 tipos de apoiadores do PT. O primeiro, aqueles que trabalham no partido e ganham salário. O segundo, aqueles que têm ideal, né? Aqueles que têm ideal e que acreditam ainda nas políticas obsoletas marxistas, nas ideias obsoletas que estão nas universidades. E os terceiros são aqueles que são completamente ignorantes e se sentem representados. Então, primeiro C, você curte.
que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens. Você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.